Fala galera, sejam todos novamente muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Você que está chegando agora, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com o pessoal. Hoje o assunto é bem interessante. Hoje eu estou com a mesa aqui repleta de mulheres novamente. Semana passada vocês viram que a gente estava aqui também com 3 mulheres na mesa. E hoje estamos aqui com essa equipe feminina que traz esse ar carinhoso, mas também bem incisivo em algumas questões que a gente vai discutir hoje. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade feminina. Estou aqui com a Geisa, jornalista do Boletim Goiás. Boa noite, Geisa. Boa noite, Rui. Boa noite pra vocês. Boa noite, Duda, Joyce. Boa noite. A Maria Eduarda, nossa jornalista também no Boletim Goiás. Obrigado. Boa noite, gente. E a nossa convidada especial, doutora Joyce Lima, que é ginecologista e sexóloga. Que prazer estar aqui com essa galera cheia de energia, um sorriso tão bonito. É mesmo muito bom poder falar desse assunto. Eu gosto muito, adoro falar de sexualidade. E cada vez que eu recebo um convite, fico muito, muito feliz por saber que mais pessoas estão se interessando. E a gente ter aqui essas duas jornalistas, ter você, Rui, divulgando esse tema, desmistificando a sexualidade, faz diferença na vida de muitas pessoas. Vocês não têm ideia da revolução que vocês fazem trazendo informações sobre esse assunto. Eu fico até emocionada, porque eu escuto cada depoimento maravilhoso. Pois é, a gente vai querer saber um pouquinho desses depoimentos aqui. Sim. De fato, para mim, eu tenho até que abrir o coração, como já falei antes, a gente começar a gravar, é me tirar da zona de conforto, tá? É um assunto que eu não tenho conhecimento, obviamente, não sou mulher, então afasta, mas eu também nunca me procurei inteirar porque eu não tive essa busca. Mas quando a Maria Eduarda e a Geisa trouxeram aqui pra gente a ideia de falar sobre isso, que elas fizeram até uma matéria, que a senhora participou conosco, foi um assunto que a gente viu que precisava ter um espaço maior para ser tratado. Uma matéria no portal era muito pequena ainda para falar sobre a profundidade de que isso traz. Até porque já vimos lá, e vamos discutir um pouco mais, sexualidade não é só prazer, é saúde, correto? Verdade, Rui. E como eu adoro cutucar, né, já vou começar, eu presto muita atenção nas falas, nos detalhes, né? E o Rui disse assim, eu não sou mulher, você é homem, e é um ser sexual, né? Todos nós somos seres sexuais. A sexualidade, ela faz parte da nossa vida, do nascimento até a morte. Do nascimento até a morte? Do nascimento, no momento que você foi gerado, você é um ser sexual. E isso é interessante saber, porque quando a gente fala em educação sexual, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, a educação sexual começa desde o nascimento. Não começa lá na adolescência, falando de infecções sexualmente transmissíveis ou de contracepção. A educação sexual começa desde o nascimento. Então já está me trazendo um conhecimento aí bem profundo, né? porque para mim até então era só isso. A gente pensava, eu imaginava que a gente começava a ter uma introdução de orientação sexual na adolescência, quando começam a vir os hormônios e o corpo começa a mudar. Então é muito mais cedo do que isso. Muito mais cedo. E aí você, né, fala assim, mas como, doutora? Falar de sexo para um bebê? Falar de sexo para uma criança? Não. E quando a gente traz nos conceitos, a sexualidade, ela é muito mais ampla do que o conceito de sexo. A gente usa muito a palavra sexo como sinônimo de uma relação sexual, ou mesmo para falar da questão biológica, masculino, feminino. Já quando a gente fala em sexualidade, envolve afeto, envolve corpo, envolve ali sentimento, motivação, carinho. E desde cedo a gente vai ensinando para esse bebê conhecer o próprio corpo, a despertar sensações que são gostosas nesse corpo, não de uma forma erotizada, mas de uma forma saudável, que vai na vida adulta ter um reflexo incrível e um impacto imenso na sexualidade dele. Pô, que bacana, interessante. Antes de mais nada, não sei se as meninas querem te perguntar alguma coisa, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a senhora, a sua formação. Sim. Tá? Oh. Porque assim, a gente tá falando sobre... daí, né? Pois é. Quem sou eu? Não, até porque a senhora acabou de falar um ponto que é bem específico.
o que você faz hoje, a introdução que está da sexualidade na criança, traz um resultado na fase adulta. Então, tem estudos que apresentam isso. Como é que foi o seu ingresso nessa vida de sexóloga e de ginecologia? Bom, primeiro, eu falava que o último curso que eu faria na minha vida era medicina. Eu ia ser jornalista, adorava escrever, né? Ganhava os concursos de redação. Mas um dia fui visitar uma sala de anatomia e vi que antes eu tinha muito medo dessa coisa de defunto, né? Quando eu pensava que eu ia ter que estudar cadáveres, pensava só em defunto, aquela coisa de fantasma. Quando eu vi os cadáveres ali, falei, gente, parecem uns bonecos de borracha, né? Comecei a me interessar e perdi o medo. E ginecologia veio na minha vida porque quando você assiste um parto e você vê o milagre da vida acontecendo ali diante de você, é incrível. Eu posso falar que eu sei essa experiência. Incrível. Há 16 não tô falando dias a verdade. atrás, a minha filha nasceu Olha e eu que acompanhei lindo, o parto né? da minha esposa. Sim. Parto É emocionante, normal, né? demais. Demais. É surreal. É inexplicável a emoção de ver aquele milagre da vida. É um milagre mesmo, né? Você vê aquela vida ali surgindo. Então, assim, quando eu comecei, né? E o primeiro parto que eu fiz na vida foi aqui, né, em Goiânia, na maternidade lá, Dona Iris, eu fazia 5º ano. A paciente já chegou no que a gente chama de período expulsivo, já chegou nascendo. Não deu tempo de calçar uma luva, eu só peguei um lençol e aparei o neném. Aquilo para mim foi o máximo, né? Então, sempre gostei muito, assim, de trabalhar com as mulheres, com a saúde das mulheres. E no consultório, eu tinha muitas pacientes com queixas sexuais. Hoje tem trabalhos mostrando que metade da população no Brasil, não só mulheres, homens também, não estão satisfeitos com a vida sexual. E a vontade de ajudar essas mulheres, que era o meu público, era muito grande. Só que dentro da formação acadêmica, a gente encontra muitas limitações, porque o médico não é formado para olhar para as questões sexuais. As questões sexuais, elas são tão tabus que nem dentro da formação acadêmica a gente tem a oportunidade de aprender sobre isso. E eu achava que os psicólogos, né, tinham uma formação melhor para poder trabalhar com sexualidade. Quando eu fui fazer a minha especialização em sexualidade lá na USP, em São Paulo, o que mais tinha eram psicólogos, que também não tem na formação deles essa disciplina ali de sexualidade. A gente tem algumas aulas soltas, mas não uma disciplina que você aprenda mesmo, né, a lidar com essas questões. Recentemente, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se as mulheres falavam para o ginecologista das queixas sexuais. Mais da metade das mulheres, em torno de 60%, não tem coragem de falar com o próprio ginecologista das queixas sexuais. E quem faz terapia também não tem coragem de falar para o psicólogo das queixas sexuais. Como se a parte sexual fosse uma parte isolada do ser humano. E não é. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 4 critérios para a qualidade de vida: família, trabalho, lazer e sexualidade. Isso é fantástico, porque assim, trouxe a sexualidade para a nossa realidade, para a nossa vida. Tem trabalhos mostrando que se você tem uma boa vida sexual, isso vai se refletir no seu trabalho, no relacionamento com os colegas, no relacionamento com o seu chefe. Como você começou dizendo, sexo é saúde. Então, nós precisamos cuidar da sexualidade. População idosa, onde os países que se preocupam um pouco mais com a sexualidade do idoso, esses idosos vão envelhecer com mais saúde. E a gente acha que o idoso não transa, né? Sim. Não tem sexualidade. Né? Essa era uma pauta que eu e a Geisa estavam comentando ontem à noite sobre isso, sobre a sexualidade dos idosos, que é muito assim, é igual, eu acho que até de pai também, o povo fala assim, pai e mãe não faz nada, não sei o quê. E tem muito esse tabu com os avós, de que eles não têm essa vivência, só que é igual todo mundo tava falando, eu acho que é a pauta principal aqui, sobre ser saúde. E eu tenho várias pacientes no consultório, outro dia até coloquei elas para gravarem uns áudios, depois eu mostro para vocês, pacientes com mais de 60 anos, que têm uma vida sexual ativa e boa. A gente não se preocupa, mesmo após a menopausa, isso não né? pede nada. Não, eu até estava pensando outro dia, né?
fazem de tudo para acabar com a nossa sexualidade, né? As pessoas chegam e falam assim, casou? Acabou. Nasceu o filho? Acabou. Acabou. Mas Menopausa? durante Agora acabou os primeiros mesmo, dias né? acabou mesmo. Os primeiros Eu falei, dias acabou. acabou de começar uma nova fase. Exatamente. Só isso. É uma nova fase na sua vida. E como todas as outras fases, é preciso a gente se adaptar. Né? Nós não tivemos aí uma pandemia que ninguém esperava, jamais viveu uma situação dessa. Nós tivemos que nos adaptar. Os podcasts ganharam força na pandemia. Todo mundo quer ouvir algum conteúdo ali, né, no carro, em casa. Muita gente estava sem ter uma atividade, sem ter o que fazer, com tempo ocioso, que era coisa que antes a gente não tinha, teve que ocupar de alguma forma. Então, é só mais uma fase. Menopausa não é aposentadoria sexual. Que bacana. Eu até te perguntei sobre a menopausa. As meninas até reclamam que eu falo muito. Eu não deixo elas perguntar. Isso é porque ele falou, nesse eu vou ficar... Nesse eu vou ficar quietinho, não vou falar nada. Eu sou muito curioso. Muito, que bom, muito isso curioso. é ótimo. E eu tô adorando você estar fora da sua zona de conforto. Nossa, demais. A Acho gente isso vai até falar ótimo. sobre essas coisas que a senhora trouxe aqui. Ele tá morrendo de medo. Ele tá assim. Gente, eu tô morrendo de rir da inquieto. cara dele, viu? Ele Não, tá mas aqui eu morrendo fico porque, de medo, assim, né? apesar de em tudo que vai sendo dito, eu vou parar de chamar de senhora, eu vou te chamar de você. tudo Pode bem? me chamar de você. E eu vou te contar uma história que eu não contei ainda, hein? Você falando, né, de pai e mãe. A gente acha que avô não transa, avô e Nunca, vó não transa. nossa. Se pai e mãe não transa, pensa avô e avó, né? E assim, meus brinquedinhos, eu não fico escondendo, até porque eu não tenho criança mais em casa. Às vezes, quando tem criança, você ainda tem que ter um certo cuidado. Mas eu Igual tenho... um desse aqui, a criança vai brincar achando que eu Vai vou brincar. Nossa, esse aqui. Esse é o esquilo. Então, Depois eu vou contar o que esse Aí, esquilo mas se eu ver um faz, negócio né? desse na mesa de alguém, eu vou pensar que é porquinho, só um né? enfeitezinho. Não vai imaginar o que ele faz, né? Jamais. Que Não, é na um- verdade, eu não consigo nem sugador. imaginar um o que ele sex toy, faz. né? Pois é. Mas aí eu comprei um vibrador de calcinha e coloquei para carregar, né? Que ele era de controle remoto, recarregável, não trouxe, né? Porque esse é de uso pessoal. E aí deixei lá carregando na cômoda, no quarto. Tava deitada com meu marido dando uma descansada, né? E meu filho entrou. O que é isso aqui? Aí meu marido falou assim, o brinquedo novo da sua mãe. Eu, Gustavo, você quer que eu te explique o que é? Como é que ele é? Não, mãe, não quero saber. Meu adolescente de 18 anos saiu Nossa, correndo. Deus não, me livre. mãe. Então lá em casa quem fica com vergonha são Os jovens, jovens. Pai e mãe não faz Eles que nada, têm que quebrar o tabu, na eles que verdade. tem que quebrar o tabu. Eu até te perguntei falei sobre a menopausa. A minha irmã, ela é enfermeira obstétrica. Inclusive agora fazendo até um mestrado em saúde da mulher, saúde da família, lá em Tucuruí, no Pará. E a tese dela de mestrado é sobre o climatério. Que poucas pessoas sabem a diferença do climatério e a menopausa. A senhora me corrija se eu estiver errado, porque eu li um pouco os artigos dela para ajudar. Ótimo. E minha irmã me peça desculpa se eu estiver falando besteira aqui. Vamos juntos. Mas o climatério é o período que é o pré da menopausa, é o antes da menopausa, é o período em que começam a vir as sensações na mulher, né? O calor. Vem os fogachos, que são fogachos, as famosas fadiga. ondas de calor. E só é considerada menopausa quando a mulher fica um período mínimo de 1 ano sem menstruar. Aí ela entrou na menopausa, correto? Isso, corretíssimo. Perfeito. Então eu tô Isso sabendo um mesmo. pouquinho, né? Muito bem, ótimo. Esse período do climatério, a sexualidade, como é que ela fica nesse período? Ela fica comprometida e de que forma, com os brinquedinhos, dá pra a mulher ter se sentir melhor, ter uma saúde melhor? Essa fase da menopausa é o que você disse, né? A menopausa é a última menstruação. Então, depois de 1 ano que essa mulher está sem menstruar, a gente fala que ela realmente entrou na menopausa. O climatério antecede a menopausa e vai até um período após a menopausa. E a menopausa, a gente acaba usando a palavra menopausa como sinônimo de climatério, né? Porque as pessoas conhecem mais. Mas vem associada com muitos sintomas. Então, além dessas ondas de calor que podem ser desconfortáveis, de repente a mulher tá lá, né? Acabou de fazer uma maquiagem. Essa onda vem, transpira, estraga toda aquela maquiagem, o penteado, dura uns 30, 40 segundos e passa. Pode vir à noite atrapalhar o sono, deixar essa mulher mais irritada. Com relação à sexualidade, a gente tem a questão da lubrificação. Pode haver um ressecamento e levar dor à relação sexual. O desejo, a gente tem uma diminuição
de alguns hormônios, de estrogênio, a gente pode ter uma diminuição da testosterona, que tem sido tão falada, por causa da falência ovariana. E isso vai comprometer de que forma? Estrogênio, ele melhora a sensibilidade que essa mulher tem, melhora o que a gente fala dessa lubrificação, desse trofismo da vagina. A testosterona está ligada ao desejo, à disposição para o dia a dia. Então, é preciso avaliar o que essa mulher tem de sintomas e saber como é que ela está se sentindo nessa fase. Porque uma outra coisa que entra, Rui, né, é que essa mulher não sabe, às vezes, envelhecer. A gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande com o envelhecimento, né? Então, as mulheres brasileiras, elas são muito vaidosas. E aí, quando chega nessa fase, se está acima do peso, aparecem ali as rugas, flacidez. Mexe com a autoestima total, mexe né? com a autoestima. E vai ter um impacto também indireto, vai indiretamente impactar essa sexualidade. Se essa mulher vem num relacionamento longo, a gente precisa considerar isso. Os relacionamentos longos, eles podem ser desafiadores, é possível manter uma sexualidade boa, mas é preciso fazer alguns ajustes. Sim. E aí, uma coisa que eu vejo muito, às vezes chega nessa fase e a mulher fala assim, doutora, agora eu não tenho libido nenhuma, libido zero, não tenho desejo, não quero transar. Eu falei, como é que era antes? Doutora, eu nunca gostei muito, não. Então, joga verdade, a culpa nessa fase e não é. O desejo tem que ser alimentado, né? Tem que ser alimentado, né? A Esther Perel, que é uma terapeuta, ela fala que o fogo precisa de ar. Então, é preciso que nos relacionamentos longos exista um certo espaço para cada um preservar a sua identidade. Que um grande erro, às vezes, dos relacionamentos é que as pessoas têm uma intimidade tão colada que se perde, né? E eu preciso ver o outro a uma certa distância para que eu possa admirar o outro. Ver novidades no outro, né? E às vezes as pessoas se acomodam, falam assim, eu já sei tudo do meu marido. Já acostumei já fazer, e aí perde a graça. Eu tenho 7 anos de casado, é diário, é isso aí. A gente tem que trabalhar diariamente para que mantenha essa paixão, porque na verdade a paixão é aquilo que acaba com o tempo, o amor fica, beleza. Mas o amor não é suficiente só. Tem que ter uma paixão, a gente tem que cada dia se apaixonar mais pelo outro naquilo que ele faz. E é possível reapaixonar-se, né? Sim. E é interessante, outro dia eu fiz uma brincadeira com o meu marido, né? Você tem 7, eu vou fazer 25 anos de casada, mais 5 de namoro, então são 30 anos de relacionamento. E a gente saiu, né, assim, num fim de tarde, noitinho, início da noite, eu falei assim, olha, faz de conta que você me conheceu, hoje é a primeira saída, eu quero ver se você ainda é capaz de me conquistar. Nossa. Eu sempre faço isso. Eu chego assim, eu vou no banheiro, aí eu falo assim, oi, tá solteira? E é bom, né, teria Duda? chance com você. Sim, eu amo ficar alimentando o relacionamento, né? de novo, sim. E assim, eu tive uma surpresa, porque eu fiz assim de brincadeira, e aí a gente conversando, e quando ele foi me falar, principalmente do trabalho dele, a forma como ele me contou, muito diferente do que ele me contaria naquela correria do dia a dia, me fez ver ali um outro homem, né? Completamente diferente. Aí outro dia eu sequestrei ele. Sem direito a saber para onde ele ia. E foi tão engraçado, né? Porque eu tinha reservado um horário para fazer uma massagem e tudo, e depois hospedar no hotel, né? Levei a mala, ele não viu, não sabia de nada. Por coincidência, encontrei uma amiga minha, sexóloga. Ela falou assim, ela estava almoçando lá no hotel. Eu sei o que você está aprontando. É isso que é sair da rotina, que o povo fica assim, tem que sair da rotina. Gente, isso. E não precisa mudar de cidade, não precisa ser uma coisa assim, né, cara. Não precisa. Fazer um pouquinho de coisa diferente do arroz com feijão do dia a dia, né? E fazer com que o outro se sinta importante, com que o outro se sinta desejado, né? Para a gente alimentar o desejo sexual, a admiração é uma coisa importante. Quando a pessoa perde a admiração ali pela parceria, o desejo vai embora, né? Eu vi nessa pandemia pacientes que, às vezes, o parceiro ficava desempregado. O desejo ia embora.
Aquele homem ali, como você falou, a nossa cultura é machista, acha que o homem tem que ser provedor, e de repente essa mulher se vê trabalhando ali, esse homem desempregado, e nem é por culpa dele, né? Nem é por vontade dele, mas Isso eu acredito que acaba acontecendo por falta de diálogo. O casal ele tem que manter esse diálogo porque a situação um dia pode estar bem para um e não está tão bem para outro, né? E isso tem que ser ajustado, tem que ser entendido dessa maneira. Eu reapaixonei pela minha esposa durante a gestação dela agora. Nossa, ela ficou maravilhosa. Com barrigão, a cara tava Que lindo, Nossa, mas né? ela tava lindíssima, Olha que bacana, lindíssima. né? E assim, é porque é o desejo dela. Ela sempre desejou casar e ter filho. Então aquilo ali pareceu assim, ela tá realizada. Plenitude. E agora com o bebê no colo, mesma maneira. Tá cada dia mais linda, uma mãe exemplar e tudo. Então isso traz admiração, porque eu sei quem ela quis ser. E quando ela consegue atingir esse objetivo, é o sucesso dela. E o sucesso dela é admirável para mim. Entendeu? Isso que traz esse apetite, essa paixão que a gente mantém aí durante esse período. É pouco tempo ainda, mas já é um período para que a gente tenha um desgaste no casamento e tudo. E isso que tem que ser sempre ajustado, né? E a gente bate muito na tecla de que o casal está grávido. Você estava ali, grávido, junto com ela, né? Eu posso até discordar um pouco da senhora. Eu não gosto desse termo, sabe por quê? Porque ela que sentiu as dores, ela que acordava de madrugada enquanto eu estava dormindo, ela que sentiu o desconforto, o peso de 10 quilos a mais da gestação normal. Então, assim, eu acho injusto eu falar que eu estava grávido com ela. Eu estava acompanhando ela na gestação e fiz o que eu pude fazer durante ali. Mas eu não estava, porque eu acho que acaba sendo egoísmo meu falar se eu tava também, porque eu não tava. Ela que sentiu tudo, coitada, sozinha. E aí depois nasce e o pessoal ainda fala que parece comigo. É igual. Nós Você nem de DNA, né? Ela sofreu isso tudo pra não ser a sua cara. Nossa, eu acho que Mas, é triste pra ela, tadinha. Mas olha, quando a gente fala que o casal está grávido, o que acontece? Por mais que ela, né, a maior parte ali de carregar esse bebê, de ter todas as peripécias ali da gravidez, desde o início, né, quem já engravidou e ficou ali nauseada, vomitando, sabe o quanto é difícil, o desconforto no final. É muito importante, assim, a gente hoje tem um projeto, tem projetos do pré-natal para o pai também, porque você talvez seja um homem mais atento, que compreendeu todas essas mudanças, esteve ali junto, né? E agora, depois que o neném nasceu, tá ali presente. Mas nem todos os homens estão presentes. Poucos são. E alguns até estão presentes e não são valorizados, né? Eu já tive pai com depressão pós-parto, que a paciente estava ótima, rindo para as paredes, feliz da vida. E ele estava muito abalado emocionalmente. Então, a gente precisa, quando eu falo isso, né, nem é na questão de trazer ali quem carregou o maior peso, mas de que você tem uma importância fundamental nesse processo. E pensando na sexualidade, tanto da gestação como do pós-parto, manter a intimidade do casal é fundamental para que a sua esposa tenha muito menos depressão pós-parto e volte a uma vida sexual mais rápido. Então, se ela se sente cuidada, se ela se sente acolhida, a sexualidade, independente dos hormônios, porque a gente tem as alterações hormonais, retorna mais rápido. Inclusive, a gente tinha comentado sobre essa pessoa, só que em outro assunto da Sabrina Sato, que ela falou que quando a filha dela nasceu, ela e o marido dela ficou, tipo assim, 1 ano sem fazer nada, porque ela não sentia. E a Sabrina Sato tem uma coleção de 40 vibradores. Então, é muito importante você falar disso aqui, porque, igual o Rui falou, né? Tem muita gente que principalmente pós-parto, que muda muito o corpo, e aí perde a autoestima, e aí não tem vontade, e igual você falou, o sexo tem que ser alimentado na cabeça e tem que ser reconstruído todos os dias. Então, é extremamente importante falar desse ponto, né? Porque temos aí uma pessoa que tem uma coleção de vibradores e que ficou 1 ano sem alimentar esse tipo de relação com o marido. E aí, até alguma entrevista que eu li dela, alguma reportagem falando que nesse momento ela resolveu ser mãe, né? E a gente conversa muito com as pacientes que quando você assume um novo papel, esse papel de mãe, você não precisa deixar os outros papéis de lado, eles não precisam deixar de existir. Você vai
ali equilibrar esses papéis. E até para a saúde ali do relacionamento, você conseguir continuar se vendo como uma esposa, como uma amante, como uma mulher que tem direito ao prazer, é essencial para construir, né, esse relacionamento aí no pós-parto, né? Sim, que é uma nova fase de forma importantíssimo saudável, o homem né? nesse papel, o casal, até porque quando a gente chega em casa, eu chego do trabalho, por exemplo, às vezes eu tô com muita saudade da minha bebê. Só que antes de ter minha bebê, eu tinha minha esposa. Então eu não posso chegar em casa e dar atenção à minha filha e esquecer que eu tenho uma da sua esposa. esposa. E ela também não pode chegar aí porque tá lá esgotado do bebê, joga no colo e sai e nem vê o marido, nem cumprimenta. Tem que ter esse aconchego de saber, eu tenho meu marido, tenho minha esposa, a gente também tem uns filhos, mas primeiro somos nós dois, até porque Isso. seremos dois juntos pro resto da Pro vida, resto né? da E os vida. filhos vão voar, bater É asas, verdade. não é isso? Eu cheguei nessa fase agora. Já. E essa harmonia é o suficiente, é o Mantém essencial o para manter o relacionamento, né? relacionamento. E ainda uma coisa assim, uma tecla que eu tenho batido muito com relação aos profissionais, aos médicos, nesse pós-parto, nas orientações do pós-parto. O que a gente chega e faz para paciente? Olha, você está de quarentena, né? São 40 dias sem relação sexual. Não é assim que eu oriento. São 40 dias sem penetração. Sexo não é só penetração. Sim. Então, esse casal, ele pode, desde que eles queiram, né? Desde que tenha disposição. E aí, o seu papel é fundamental enquanto pai, porque uma mãe que tem ali um pai, ou uma avó, ou uma cuidadora para ajudar com esse bebê, deixa essa mulher mais descansada para ela ter disposição até para querer, né, ter uma relação. Porque chega os 40 dias, o marido tá lá, né, doido. Subindo pela parede. Teve uma vez que era advogado, ele levou lá um alvará de soltura para eu assinar. Fez direitinho, né, com a linguagem de vocês, Pô, que liberando a área de lazer. E aí essa mulher tá ali com uma vagina ressecada, porque no pós-parto, muito parecido com o que acontece na menopausa, as alterações hormonais deixam essa vagina ressecada e não está nem um pouco pensando em ter relação. Por quê? Ficou 40 dias. Quando fala para o marido assim, olha, 40 dias sem relação. Tem marido que não chega nem para dar um beijo, para dar um cheiro, para fazer um carinho. Ou né? às vezes é aquele que fica lá contando a contagem regressiva. Aí quando chega no dia, parece que é uma obrigação que ela vai ter que cumprir. Isso é muito ruim. Então, que esse casal, eles não percam essa intimidade. Que tenham intimidade e até nesse pós-parto. De repente, quer ali, né, masturbar o outro, tocar os genitais do outro. É permitido? É permitido. A gente não vai ali contraindicar, né? Se essa paciente passou por uma cesariana, não dá para ficar fazendo muita extravagância, esforço físico. São 40 dias sem penetração, mas o restante, com imaginação, pode. Dá pra Pode. fazer. Tá Imaginação tem de sobra aqui, né? Sobra. Sim. Aliás, hein? A gente tava muito curiosa pra Olha, saber sobre hein? esses brinquedos aí. Nossa! Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que os médicos deveriam indicar o uso de vibradores, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Se, dependendo do que a sua paciente reclama, você indica algum específico, ou pode usar todos? Como é que funciona isso aí? Bom, essa questão do uso dos vibradores tem sido mais falada de pouco tempo para cá. Até um tempo atrás, as pessoas assim morriam de vergonha, né? O público leigo morria de vergonha, entrava escondidinho no sex shop, né? Sem graça, sem nem perguntar direito para a pessoa que está lá dentro vendendo, Esses dias né? eu fui e assim, foi muito difícil eu achar ele, porque ele tinha uma porta toda preta. Toda preta, tudo escondido. A placa era bem pequenininha. Gente, mas parece que eu tô na frente do negócio, mas eu não tô vendo o Como se negócio. fosse algo proibido, algo né? proibido. Sim, e quando você entrava, o pessoal não via você lá dentro. Eu falei, gente do céu. É uma Pois coisa é. toda preta. É porque ainda tem gente que quer, mas que prefere manter uma descrição, né? E vai. Tem muita vergonha, né? Na verdade, as pessoas assim morrem de vontade, mas tem muita vergonha. E no meio profissional não é muito diferente, né? Quando a gente começa a falar, eu lembro quando eu fiz a primeira live para falar de vibradores, uma psicóloga, que é paciente minha, mandou uma mensagem e falou assim: kkkk, tô chocada. Falei, tá chocada? Com o que você tá chocada? Você falando de vibradores. Eu falei, vem pra live conhecer
os vibradores. Já tive conselheiro do CRM entrando nas minhas lives para não sei se para aprender ou para me vigiar, ver se eu não estava falando muita besteira, né? Mas então, assim, a gente tem uma certa resistência, né? As pessoas acham, assim, que a gente está ali falando de coisas depravadas, associa muito com pornografia, e não se permitem conhecer esses recursos, porque essa indústria é uma indústria que cresceu muito na pandemia e que tem inúmeros recursos. Eu trouxe aqui, vocês acham que é muito, isso aqui não é quase nada. Vamos quebrar né? o tabu aqui agora, então, porque a gente está aqui para fazer as coisas diferentes. Vamos lá, mesmo, qual que a né? gente conhece? Isso, vamos quebrar. É mesmo, Não, ótimo. e O que quebrar o vocês tabu. acham? O que vocês acham que o meu bichinho faz? Não, e quebrar o É um tabu no sugador. sentido de que vamos mostrar as coisas como são, não como as pessoas pensam que elas são. O uso de vibradores há um tempo foi associado à pornografia, como a Maria Eduarda falou isso pra gente mais cedo. A gente sabe que há anos atrás a mulher não podia nem expressar prazer numa relação sexual. A gente está falando isso de centenas de anos atrás, décadas atrás, não podia nem expressar prazer. Então, de lá para cá, tem que ter uma evolução muito grande. Inclusive, foi do posicionamento. por isso que eu tinha falado daquilo, né? Que era uma coisa que eu queria te perguntar pra você sobre a história dos vibradores. Que antigamente as mulheres iam muito no hospital com dor de cabeça, dor no corpo, e aí os médicos iam lá e falavam, você tem que fazer isso aqui, você tem que gozar e tal. E aí aí foi e criaram os vibradores. Depois me corrija se eu estiver errada. Pra ajudar os médicos a auxiliar. Só que quando a indústria pornô transformou os vibradores em uma coisa pornográfica, aí as mulheres falaram assim, então eu não posso, porque é uma coisa errada. Certo. E aí, também, me corrija de novo se eu estiver errada, aí foi que fizeram os massageadores para as mulheres poderem comprar sem estar nessa loja, tudo escuro, tudo preto, uma coisa assim, parece que tem alguém te passando um trem, sabe? Sem ser uma coisa. Então, eu queria até comentar, ver se isso é verdade, porque eu compartilhei esse vídeo com eles antes da gente vir. O que acontece é que, assim, prazer, a gente sempre vê o prazer como se fosse algo pecaminoso, né? Vem sempre associado ao pecado. A energia sexual, ela é uma energia de vida. E é uma energia tão poderosa que durante toda a história, eu adoro estudar a história, e a história se mistura com a história da sexualidade, a história geral. Então, sempre foi usada como forma de dominação. Ora pelo Estado, ora pela igreja. E as bruxas, se vocês forem ler a história das mulheres que eram consideradas bruxas, nada mais eram do que mulheres que se permitiam vivenciar o prazer e que descobriam essa força que elas tinham dentro da sexualidade, né? E aí, conta-se, né, essa história de que os vibradores foram inventados para tratamento de histeria. Então, lá, Freud, quando começou os estudos dele, baseados, né, toda a evolução do ser humano, baseada ali na sexualidade, ele achou que as mulheres que tinham histeria, elas precisavam, né, de alguma forma descarregar essa energia. E só que ficar ali masturbando, que seria um toque como se fosse uma masturbação, essas mulheres, era cansativo para esses profissionais. Então, aí inventaram, né, equipamentos, dispositivos bem diferentes do que a gente tem hoje, mas que tinham essa finalidade. Há alguns que falam que isso é lenda, que essa história não é real. Mas, de qualquer forma, ilustra que o nosso corpo, ele tem essa energia que precisa ser descarregada, né? E pensando na sexualidade enquanto energia, eles compreendiam isso para os homens. Tanto que eles, já teve época na história que a própria igreja tinha um bordel em Roma, onde os homens podiam ir, tanto os solteiros, casados, ou mesmo os que eram padres, para descarregar essa energia sexual. Mas as mulheres, eles não conseguiam nem entender por que elas tinham um clitóris. Eles olhavam lá e falavam assim, mas para que a mulher tem esse órgão aqui? Que, na verdade, hoje a gente sabe que serve apenas para dar prazer para as mulheres. E a gente fala que nisso a gente leva vantagem, que os homens não têm um órgão só para dar prazer, né? Mas as mulheres têm. E aí, na teoria deles, eles achavam assim que o clitóris talvez servisse para que, durante o orgasmo, a mulher liberasse uma semente que não tinha função reprodutiva, mas que serviria para o bebê nascer mais bonito.
não entendiam ainda de rir. Gente, Pois eu tô é. aqui. O tanto Que que o viagem. prazer não era permitido para as mulheres, né? E olha, as mulheres, elas achavam, a gente fala que não existia, nos tempos aí mais antigos, ejaculadores precoces. Não se falava que os homens tinham ejaculação precoce. Por quê? Porque o sexo, ele era só para reproduzir. Então, esse homem chegava, ele queria descarregar aí essa energia, fazer filhos, e a mulher achava ótimo se fosse rápido, né? Então, ela falava assim, tomara que acabe logo, porque, imagina, eu falo, essa primeira relação da mulher era praticamente um estupro, né? E por várias vezes, né? Era praticamente um estupro, porque ela estava ali como um objeto reprodutor, apenas. Muitas vezes casado com quem ela não queria. Casada com alguém que foi escolhido pela família por questões de herança, questões financeiras, né? Políticas. Política, muito complicado, né? Tanto que, se você for ver na história, por várias vezes, assim, as concubinas, as prostitutas, tinham um papel importante na história, não eram marginalizadas em algumas fases da história, porque elas tinham esse papel, né, de ali satisfazer esses homens de uma forma diferente, né? Mais voltado para o prazer e não para a reprodução. Que ele era diferente da esposa. Diferente Ele só da falava esposa. pra ela assim, vai se lavar que hoje eu vou te usar. Como a Vou te novela usar passava, como na né? novela, como um A novela objeto, trouxe. né? Eu não sei se você é da sua época. Sim, vai vai lembrar. se Enquanto não, lavar. agora tá mais ou menos assim. Mais ou sim. menos assim, né? E quando a gente fala em traição, tanto que a sociedade, ela compreende melhor a traição masculina do que uma traição feminina, porque historicamente era permitido aos homens ter outras mulheres, né? Falei sobre prostituição no meu TCC. Falou sobre isso das Romas, que antigamente as igrejas tinham os bordéis para satisfazer o desejo do homem, porque... E eles achavam que se esse homem fosse lá descarregar, tivesse um lugar para ele descarregar essas energias, aconteceriam menos crimes, né, sexuais, como estupro, porque pensava que uma das causas, né, para os crimes sexuais era esse homem afoito ali, cheio de desejo. A biologia do Biologia. homem. E sempre se falou na biologia com o homem tendo muito desejo, como se a mulher não tivesse nenhum. desejo. As mulheres têm desejo. E Sempre de que foi forma reprimido, que né? ela pode ser ajudada Com dessa os maneira? objetos, né? Bom, Mas isso é uma regra? Toda mulher teria que usar, teria que se permitir isso? Ou não? Adorei essa pergunta. Não. Ninguém é obrigado ou precisa ter um sex toy, né? Ter um brinquedinho. A tecla que eu bato muito, Rui, é de que a pessoa precisa ter a liberdade de escolher. Eu tenho pessoas que às vezes me mandam mensagem, ou pacientes falam, doutora, não gosto, não curto, já testei, já tentei e não gosto. É um direito seu. Mas as pessoas que gostam e se beneficiam também precisam ter o direito de usar sem serem julgados. Que dentro da sexualidade existe muito julgamento, mas muito mesmo. E é isso que a gente tem que trabalhar, que o outro possa viver a vida dele, a sexualidade dele, do jeito que ele quiser, porque isso não muda a minha. Né? Não vai mudar minha vida. A não ser que seja o meu marido que está lá totalmente sem desejo e não quer mais. Eu preciso entender e tentar ajudá-lo a resolver isso. E hoje a gente tem, inclusive, pessoas, né, que nós chamamos de assexuais, que são pessoas que, para elas, o sexo não tem importância nenhuma. Vivem muito bem sem. E aí tem categorias, tem aqueles que são assexuais estritos, que realmente não têm vida sexual de jeito nenhum, e tem outros, né, como o demissexual, que eventualmente eles podem sim ter relacionamentos sexuais, mas o mais importante para eles é a questão afetiva, então é o relacionamento afetivo. Então, imagina, sei lá, de repente um assexual casou com alguém que não é assexual. Começam a aparecer os problemas. Eles têm ali um vínculo fraterno muito bacana, mas tem um que quer transar e o outro não. Por isso que, de repente, é muito importante o diálogo antes do casamento, inclusive sobre as questões Sobre sexuais. as questões porque se descobre se a sexuais. pessoa ela é muito... Isso, você vai ter que Envolvida, organizar isso de outra outra não. forma. Pode ser que os brinquedos sejam interessantes nesse momento, para aquele que gosta mais, né, descarregar essa energia ali sozinho.
Pode ser que eles abram um relacionamento e tenham contratos, acordos de que quem gosta possa procurar outras pessoas fora desse relacionamento. E a gente fala muito na sexualidade, em consentimento e nos contratos, que as pessoas, né, principalmente assim, os heterossexuais, entram no relacionamento e deduzem que aquela pessoa só olha para mim, só tem tesão por mim, vai sempre estar comigo para o resto da vida e vai me completar. A gente sabe que não é assim, né? Por mais que tenha amor, por mais que eu goste do outro, ter atração por outras pessoas é uma coisa natural. Você não controla. Seja por um ator na TV, né? Seja o Tom Cruise que está ressuscitando aí, está deixando a mulherada doida. Seja o ator dos 50 tons de cinza, né? Se fosse considerado traição, hein? Ter atração lá pelo o Grey, né? Pensa quantas mulheres traíram por aí. E tem gente que considera isso traição, Roberto né? Carlos. Roberto Carlos. Que seja uma atração platônica, mas Pode ser ela platônica, existe. pode Ela é ser, de real. repente, por um colega, uma colega de trabalho. Existe. O que vai mudar é o que eu vou fazer com Sim, essa atração, ela é. né? Qual é O a seu atitude, o meu comportamento. comportamento. Então, assim, a sexualidade tem todas essas nuances, né? E os brinquedinhos, quando a gente fala dos brinquedos, a maioria das pessoas ainda tem a ideia, eu tenho colegas médicas que ainda tem aquela ideia, todo vibrador tem formato de pênis, né? E não. Olha para vocês verem, eu adoro trazer Na minha verdade, não bicharada, tem nenhum aqui que né? tem, né? Formato. um. Esse aqui aproxima mais, aham. que é o personal, né? Esse é um personal. Mas, e tem outros, né, maiores, com formato mesmo, né, que tem várias funções. Tem alguns que você prega ele na parede, gira, roda, faz tudo, né, movimento de vai e vem. Tem para todos os gostos. E eu adoro mandar, às vezes, para paciente, falar, tô te mandando um catálogo, eu quero que você dê uma olhada, vê se você se interessa por alguma coisa. No consultório, né, na terapia, ou mesmo no consultório de ginecologia, porque como eu estava falando para vocês, né, Duda, em torno de 50% a 60% das pacientes, elas nem trazem a queixa sexual. Então, é preciso uma busca ativa. Lá no meu prontuário, na minha ficha de anamnese, eu sempre pergunto como é que está a vida sexual. E isso faz com que aumente muito as queixas, porque aí ela vai trazer. E a gente consegue resolver 67% dessas queixas numa consulta ginecológica. Não precisa nem mandar para mim, que sou sexóloga. Certo. Se eu conseguir orientar e permitir a paciente, pelo menos, me contar o que ela está vivendo, o que está tendo de problema. E eu gosto muito, quando eu oriento os brinquedinhos, eu gosto de começar por esse aqui. Ó. Isso é um batom. Esse aqui é um bullet, e eu vou dar pro Rui sentir a vibração. Olha a cara dele. Olha que gostoso, Rui. É como se fosse Ele um vibra massageador. de forma suave, né? De forma suave. Esse bullet, Aqui. pois é super barato, que é outra coisa que as pessoas às vezes pensam, mas um acessório sexual é caro. Tem de todos os preços, com várias tecnologias, né? Mas isso aqui, para que ele serve? A gente vai estimular clitóris. Então, eu tô lá fazendo um trabalho que é de autoconhecimento. Vou pegar um café. Né? Tô lá, pega seu café, Rui. Você aceita? Eu aceito. Tô lá fazendo um trabalho de autoconhecimento. E pensa, tem mulher que não sabe onde fica o clitóris. Tem homem que não sabe onde fica o clitóris. Se o clitóris é o principal órgão responsável pelo prazer e esse parceiro não sabe nem onde ele tem que estimular, como é que ele vai dar prazer para essa mulher? E é comum eu perguntar, né, para elas. Às vezes elas falam, meu parceiro não faz do jeito que eu gosto. Que jeito você gosta? Não sei. Você explicou para ele? Ela nem sabe. Tem que se conhecer. Ela ainda não se descobriu, né? Ela tá achando, tá lá, né? A gente fala que é a bela adormecida. E a gente faz muito esse comparativo, né? Da sexualidade com os contos infantis, aí, os contos das princesas, né? Ela tá lá, a bela adormecida, esperando esse príncipe descobrir tudo, né? E fazer tudo por ela. E cada um é responsável pelo próprio prazer. Eu preciso conhecer meu corpo, saber o que eu gosto, como eu gosto, para eu poder dizer para o outro, né? Então, eu falo para a paciente, pega um espelho, vai se olhar, dou uma figurinha para ela ou peço para procurar na internet. Onde é que estão as estruturas? Onde é que está seu clitóris? Onde é que está a uretra, a vagina, pequenos lábios, grandes lábios?
Às vezes a paciente chega falando assim, doutora, eu não gosto da minha florzinha. Não, doutora, minha pepeca tá esquisita. O que tá esquisito? Ah, não sei não, doutora, tem uns trem lá esquisito. Não sabe nem identificar. Ou né? às vezes porque não tinham muito conhecimento e vê alguma diferença, um crescimento, uma mudança e... Então, hoje está na moda usarem aí, né, os chips da beleza, né, os implantes hormonais que não tem muito estudo e que o povo está usando, né, às vezes sem uma indicação precisa. Pode ter uma hipertrofia de clitóris. Esse clitóris pode crescer e mesmo depois que vencer, né, o tempo do implante não vai voltar. E aí eu falo para ela, né, pacientes, de repente, que nunca tiveram um orgasmo, falo, olha, vamos começar a dar uma estimulada, vamos passar um óleo, e é bom colocar um óleo, um lubrificante, dá uma olhada, tira um tempo seu, faz um alto carinho, O óleo né? certo, né? Porque você falando assim, óleo, o povo vai achar que é tipo, pegar óleo de cozinha. Você pode pegar até um óleo de cozinha. Meu Deus! Óleo de oliva, azeite de oliva, óleo de cozinha. Se você não tiver outro, pode ser um óleo de cozinha, não tem problema. Óleo de coco é maravilhoso para esses momentos, né? E aí, no sex shop, você vai encontrar também alguns óleos de massagem. Tem alguns que tem muito perfume, muito, né? Às vezes esquenta, esfria. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu só vou saber se eu gosto ou não se eu experimentar. Eu preciso experimentar tudo? Não, vai ter coisa que de repente eu vou falar assim, não, isso aqui não é para mim, não quero mesmo. Mas não tenha medo, né? Uma coisa é eu falar assim, não, eu não tenho vontade. Outra coisa é eu não tenho coragem. Né? É diferente. Então, o bullet vai ajudar a explorar essa região, não só clitóris, mas aqui pequenos lábios, grandes lábios. Eu peço para ela passar no corpo todo. Nossas zonas erógenas, elas estão presentes no nosso corpo todo, né? É possível ter orgasmo com estímulo de orelha, mamilo, tornozelo, não só do clitóris. Né? Certo. E assim, você Que está se mais? apresentando aí, até para dizer, às vezes a mulher tem essa dificuldade, até para dificuldade de ver. E o que acaba se tornando diferente do homem. O homem sempre, desde pequeno, ele tem muito acesso à sua região genital, né? Ele vê completamente, conhece ela de ponta a cabeça. E às vezes a mulher chega na fase adulta e ela não se conhece por completo. Ao homem sempre foi permitido. Além do órgão genital ele ser mais exposto, sempre foi permitido. O que desde cedo falam para o menino? Nossa, olha o pipiu dele, olha o tamanho do pipiu dele. Gente, ele faz xixi lá longe. Valoriza-se, né, o genital masculino. E as meninas, o que falam para as meninas? Né? Não. Geisa, o que falam para as meninas quando elas estão sentadas ali de perna aberta? Fecha as pernas, senta igual moça. Fecha as pernas, senta igual moça, né? E aí depois, quando chega na vida adulta, Aí essas frases estão lá, ó. Fecha as pernas, né? Se você namorar muita gente, vai virar galinha, não é? Ninguém vai te querer, você tem que casar virgem. Muitas coisas a gente escuta, né? E assim, a gente não tá aqui para quebrar os valores de ninguém. Sim. Dentro da sexualidade a gente respeita muito, cada um tem que viver de acordo com seus valores. Mas é possível as pessoas, assim, tentar achar um equilíbrio, fazer alguns questionamentos, né, para realmente usufruir dessa sexualidade. Sim. Bom, eu trouxe mais coisas aqui, né, até nessa proposta de falar para vocês que os vibradores, né, não têm sempre formato de pênis. A gente tem aqui o golfinho. Esse golfinho, ele serve tanto para estimular. Esse é famoso, né? É um dos meus preferidos. Serve tanto para estimular aqui a região do clitóris, né? Como também você pode introduzir, sempre passar um lubrificante, ou o óleo de coco. Eu gosto muito do óleo de coco, porque você pode usar por fora e por dentro. E ele vai estimular o biquinho, a região que a gente chama de ponto G, que não é um ponto, seria uma região onde a gente tem a confluência ali da inervação, né? O reflexo da inervação do clitóris na parede vaginal. E sempre lembrar de higienizar os brinquedos. E são de uso individual, não são para compartilhar. Lembrar disso, porque a gente pode transmitir doenças através dos brinquedos. Tanto nos casais, né, hétero, como casais homoafetivos. Então, ter esse cuidado. Perfeito. Bom, o porquinho... É a linguinha. Ele tem uma linguinha, né? O porquinho... Que isso, gente? Ele tem uma imita, né? Movimento aqui de sexo oral. Liga ele.
Não sei, não. Não, mas é um Nariz, aperta o nariz, Dudinha. Aperta com força, Dudinha. Aperta. Dá pra ouvir a vibração aqui. Dá pra ouvir. Mas é né? um zoológico aqui, na Um verdade. zoológico, Até eu agora. adoro esse zoológico. Sabe por quê? Eu falo sempre, Rui. A linguinha tá vibrando. Gostoso o movimento. E ele muda as vibrações, não é uma vibração única. Eu falo, as pessoas precisam encarar a sexualidade, o sexo, como uma brincadeira de adulto. Então, a coisa precisa ser lúdica e não sempre como se fosse uma corrida. Porque as pessoas, às vezes, elas vão para uma relação sexual como se fosse uma corrida de obstáculos que você tem que transpor e chegar aqui e ir lá para a linha, né, de chegada, levando o troféu, né, como se o orgasmo fosse o troféu. E você perde a oportunidade de viver toda essa caminhada, trajetória, toda né? essa trajetória, né, que é extremamente prazerosa, né? E aí tem aqui o esquilinho, né, que ele tem Esse é o uma... enfeite do quarto. Parece a luminária, né? Ele é sugador e vibrador. Então, ele tem aqui dois pontinhos, né? Ó, o rabinho é um vibrador. Vou dar pra Geisa agora, né? Vocês acham, né? Aperta embaixo aí, Geisa. Aperta com força. Aperta e e segura. segura. Aperta e Vai ficar segura. igual meu porquinho, Segura, tá vai ficar. ligado. Acho que ligou. Os Aí- sugadores, eles são mais recentes, né? E quem gosta costuma ter orgasmo, assim, muito, muito rápido, né? E tem gente que não gosta, se sente incomodado. No clitóris, tem mulheres que gostam de serem tocadas aqui na cabecinha do clitóris. Tem outras mulheres que gostam de ser tocadas aqui por cima. E eu não mostrei aqui ainda, mas o clitóris é tudo isso, né? Aqui a gente está vendo só a cabecinha, então tem todo aqui o corpo do clitóris, que vai também encher de sangue, né? De forma parecida com o pênis, e é excitável. Então, é interessante tocar toda essa região, né? Explorar tudo isso. Então é bem mais embaixo, né? Bem, bem né? mais embaixo. Dá para Não é fazer só. muita coisa, né? Não é só ali. Esse aqui é um outro bullet, né? Esse também é um bullet em forma de cápsula. Esse aqui a gente pode usar na região externa, mas a gente pode também colocar dentro da vagina. Aí vai depender, né? Tem alguns que tem controle remoto, né? Não sei, tem um filme famoso aí, que agora eu não lembro o nome, que ela coloca, né? E o acesso é E remoto aí, até pelo celular, por exemplo, algo do isso, tipo, pode né? ser pelo celular ou um controle. Eu sei que o controle no filme, eles estão num jantar, vai parar eu na sei mão qual de que uma é. criança, né? Então que ela fica grávida do nada? E Eu não aí? sei. Não sei o que é. Também não. Aí vai parar na Mas mão de uma vai criança. parar Era de na mão, comédia. né? E o companheiro dela começa a ver que era um relacionamento, acho que novo, e ele começa a ver ela toda lá se mexendo. Até que ele consegue entender O que 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 era era? um controle remoto. Então dá para fazer essas brincadeiras, né? E o bom dos brinquedos é que você pode usar de várias formas. Qualquer um desses vibradores pode virar um massageador, tanto para homens como mulheres. Então, pode usar ali na região, né, na virilha do homem, até mesmo, dependendo ali da sensibilidade, pode usar na bolsa escrotal, pode passar no pênis, não tem problema. E pode ser usado a dois, pode ser usado sozinho. Um outro grande mito, né, que os homens têm, de que vão ser substituídos pelos brinquedos. E a gente escuta as pacientes que não têm um Ele vem pra parceiro, agregar, né? gente. Eles vão só agregar. Pacientes que não têm um parceiro, elas falam, doutora, não, mas eu não quero só os brinquedos, eu quero alguém de carne e osso. Então, o ser humano, ele é insubstituível. A gente está vendo aí, né, todo um movimento dos chineses de não se relacionarem, né, Tem os com bonecos. pessoas, tem as os bonecas, animais. tem lá os virtuais, as virtuais, Sim. né, que eles têm. 40%, né, dos homens hoje na China são no Japão, né? No Acho que Japão. Japão? Na China. São virgens, né? Na China, né? Ah, esse eu não sei. Cuidado, eu não 40% sei. dos homens são virgens.
Porque isso já vem de um processo deles, né? Eles têm, assim, não sei, até meu marido fala assim, eu acho que eles já passaram por tantas pandemias, por tantas guerras, tanta coisa, que Eles houve são esse muito distanciamento, né, social. Uhum. E isso se refletiu na sexualidade também, né? E a senhora, em atendimentos ginecológicos, por exemplo, você teve algum tipo de... o senhora, porque a doutora que eu costumo de falar assim, aí vai. Ele vai acostumar com isso. Nesses atendimentos ginecológicos, teve algum tabu, a senhora tentar falar sobre a utilização e a pessoa por questões religiosas, por exemplo, falar, não, por questões religiosas eu não utilizo. Como é que é isso na sociedade, na prática? Olha, geralmente, antes de indicar algum brinquedo, eu já conversei com essa pessoa sobre muitas coisas, né? A gente não chega assim, não é toda paciente que vai chegar no meu consultório que eu vou falar assim, você tem que ter um bullet, você precisa comprar um bullet. Então, a gente tem um momento, né, de indicar, não é para todas as pessoas, tem pessoas que realmente não faz parte do repertório delas, a gente respeita, né? E a gente conversa também sobre essas questões religiosas, até para entender de que forma a sexualidade foi construída para essa pessoa junto com a religião. E é possível encontrar um caminho ali, né? Eu tenho, assim, relatos muito lindos, sabe? De casais, assim, que são super religiosos, mas que se descobriram, né? Sexualmente, de uma forma que deixa eles confortáveis. Certo, dentro do que a religião prega e da doutrina que eles seguem. Pode ser que uma hora eles consigam usar um brinquedo como um massageador? Pode. E engraçado, você está falando assim, mas tem trabalhos mostrando, pesquisas, né, mostrando que o consumo dos brinquedos por pacientes, principalmente evangélicas, cresceu muito na pandemia. E a gente tem aí, né, pastor Cláudio Duarte fala de sexualidade de uma forma muito tranquila, muito natural, e cultivando a intimidade desse casal, né, trazendo vida real, né? Sim. Porque o sexo faz parte. Mas é interessante a senhora falar dessa maneira, porque às vezes para as pessoas parece que quando vem um sexólogo e fala de sexualidade, aquilo ali que está falando é para todo mundo. Na verdade, não é para todos. Poderia ser, mas cada um nas suas particularidades. Sim. Então, se você usa a sua rede social, tá na internet, ou num programa como esse, batendo papo, não quer dizer que todo mundo tem que assistir isso e tem que seguir esse roteiro. É para cada pessoa que sentir a vontade para isso. Sim. E aí, uma coisa até trouxe aqui, ó, esse vibrador aqui, da Fabiane Del, ele é um vibrador terapêutico. Então, por exemplo, eu vou ter pacientes que, independente da religião, podem ter o que a gente chama de vaginismo. Vocês já devem ter ouvido falar em vaginismo. Eu só li na matéria que a senhora falou, passou pra gente, e eu não sei o que é. O que é um vaginismo? No vaginismo, essa mulher não consegue ter penetração. Ela não tem um problema físico. Geralmente, ela vai criando essa resistência, né, na musculatura, uma musculatura que ela não deixa, às vezes, penetrar nem o dedo. Por traumas, pode ser uma mulher que teve algum histórico de abuso sexual ou uma criação muito repressora, em que ela não podia de forma alguma pensar, né, ali em sexo, era um tabu em casa. E aí, quando essa mulher casa, e é comum, principalmente pela questão religiosa, algumas mulheres que se casam virgens, que não têm nenhuma experiência sexual e nenhuma orientação, o que é pior, né? Se essa mulher ela não teve ali nenhuma experiência antes, por causa dos valores, mas ela recebeu algumas orientações, né? E eu até falo assim, olha, não queira ter uma relação com penetração na primeira noite, se você não teve nenhuma experiência. Constrói essa ponte da intimidade primeiro, que as coisas possam ir acontecendo aos poucos. Então, essas mulheres é um público aí que a gente vê que tem uma chance grande de desenvolver o vaginismo. E aí, casa, vai ter relação, não consegue. O médico examina, ela não deixa nem fazer o exame, às vezes, local. Certo. A gente precisa desensibilizar. Ela tem como se fosse uma fobia. Acaba tendo como se fosse uma fobia ao sexo, né? A vagina é normal, mas está travado aqui.
E aí o cérebro manda causa, mensagem para de contrair. repente, algum gatilho na adolescência, na infância, Isso. e isso faz com que aconteça. Aí, quando a gente vai examinar, a gente vê que tem alguns pontos de tensão. Se você começa a ficar tenso com alguma coisa no seu trabalho, pode dar alguns nódulos, não é? Mesma coisa acontece com o vaginismo. Aí, o que a gente faz? A gente vai trabalhar essa musculatura. Eu faço esse trabalho no consultório e fisioterapeutas também fazem. Nossa, tá tudo com pilha hoje, só para vocês testarem, hein? Então, tá vendo essa pontinha? De repente eu não parece consigo. Com um golfinho ali, né? Não consigo introduzir o dedo e a gente não vai introduzir o dedo enquanto essa paciente não fizer todo um trabalho ali emocional para que ela entenda que ela pode permitir que alguma coisa entre ali na vagina, né? Aí a gente vai trabalhar como se fosse mesmo um massageador, né? A vibração aqui, ela vai normalizar essa musculatura, vai quebrar esses pontinhos de tensão. Independente da religião dela, eu vou estar lá usando um vibrador. Sim. Tá vendo? É só o significado que a gente atribui para as coisas, né? E quando eu falo que esse aqui a gente pode usar para homens, essa ponteira aqui, que é mais vibrador para homens, reta, para que serve essa ponteira? Ela aumenta a sensibilidade. Quando você trabalha vibração de qualquer área, você faz com que haja uma neovascularização, né? Então, vai ficar mais vascularizada essa região, vai ficar mais sensível ao toque. E para o homem também. De repente, você fala assim, nossa, você está me tocando, não estou sentindo tanta coisa, né? Mulheres na menopausa, diminui estrogênio, diminui sensibilidade. A gente pode trabalhar isso aqui também. Interessante. Então, são várias as aplicações dos vibradores, né? Ah, tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar, né? Os homens sempre falam assim, doutora, tem muita coisa para mulher, não tem quase nada para homem. Apesar que eu falei que isso aqui tudo, vocês podem usar a criatividade. E eu quero que vocês, eu acho que eu vou fazer uma enquete lá, vou pegar um desses bichinhos, vou falar pro pessoal, me digam como vocês usariam. Tô tendo ideias. O ovo. A gente tem o ovo, né? O famoso egg. Eu trouxe aqui um embaladinho e trouxe um pra gente abrir. Tem um brinquedinho aí dentro. Na verdade, isso aqui é só para Kinder Ovo. manter ele, né? Esse é o brinquedo. Ele é o brinquedo. E vem aqui um lubrificante para o primeiro uso, só que ele pode ser lavado e usado novamente, né? Vendo aqui que a Eduarda conhece tudo. Conhece, tá certinho. Então, o ovo tem texturas. Cada ovinho vem uma textura diferente. E é igual o desenho que tá aqui, ó. Então, ele é essa Parece na armadura. frente o que é. O ovo, na verdade, apesar dele ser vendido mais como um brinquedo para o homem, ele também pode ser usado para a mulher. Então, quando você coloca aqui no pênis, você vai fazer os movimentos, né? Ó, ficou até empolgada, até ligou. Até ligou. Vai fazer os movimentos ali masturbatórios. E sempre lembrar de colocar o lubrificante, porque senão vai machucar. Mas você pode virar o seu ovo e estimular o clitóris, né? Com essa textura aqui, eu tenho pacientes que adoram, porque é uma textura super macia. Chega a ser uma melequinha. Pois é, né? É interessante. Geisa. Então é isso, as famosas bolinhas, né? Que podem. Não, essas são as bolinhas que estouram. Né? As bolinhas que estouram. Tem paciente. Olha para você ver como a gente vai aprendendo um monte de usos. Está deslacrando agora. Vou abrir aqui agora. Tem, por exemplo, uma paciente com a lubrificação ruim. Mas, às vezes, ela não quer contar parceiro que ela vai... Primeira noite ali, que ela vai ficar com esse parceiro, fica com vergonha de falar que não tem lubrificação e não quer usar um lubrificante. Pode colocar a bolinha lá dentro, que ela vai estourar e vai lubrificar a vagina. Né? Eu sempre falo para pegar uma, estourar e fazer um teste, para ver se não vai dar alergia. Tem pessoas que têm alergia, né? E aí tem bolinha de todos os jeitos, que esquenta, que esfria, que vibra, né? Tem as vibrações líquidas para todos os gostos. Sim. Então aí mostra mesmo a parte saudável da coisa, né? Porque tem que ser prazeroso, tem que ser... Eu vi um vídeo no seu Instagram que eu achei hilário demais. É uma história mais ou menos de uma paciente que vai conversar com a médica, falando que parece que ela tá fazendo uma queixa de que ela tá insatisfeita com a vida sexual dela. Aí ela diz que de manhã, quando acorda, tá lá na cama, tá fazendo nada, dá uma namoradinha.
Aí na hora do almoço, depois na cesta, deita os dois lá pra fazer a cesta do almoço, dá mais uma namoradinha. E à noite, antes de dormir, o pé encosta no outro, dá uma namoradinha. Aí a médica pergunta, mas por que que você tá insatisfeito? Não, é porque agora ele não vem em casa almoçar. Eu achei muito engraçado. E a história é real. Pois é, isso que eu ia te perguntar. É real? É real a história, né? Essa paciente é uma paciente da doutora Lorena, uma colega minha, e a história é real. E é engraçado porque eu vejo, Rui, que as pessoas que têm muito desejo sexual, elas têm vergonha de falar também. No consultório, eu me lembro de um casal que eu atendi, os dois tinham a mesma idade, 48 anos, e quando eu perguntei, né, sobre a frequência sexual, como é que tá a frequência, ela deu uma olhadinha para ele, assim, aí falou assim, todo dia, doutora. Até abaixou a É cabeça. o sonho de qualquer casal. Pois é, escuta o resto, Dudinha. Ele virou e falou assim, doutora, ela tá com vergonha, mas é 2 vezes ao dia. Então, tem pessoas que têm Nem trabalha. relação sexual, trabalham, mas sabe o que é? Oportunidades. Às vezes Conexão as pessoas... também, né, doutora? Acho que tá fundamental aí, porque isso tem uma conexão muito grande. E né? o que eu falo, assim, que eu quero dizer das oportunidades? As pessoas não perderem os momentos, porque o que acontece? A maioria dos casais pensam assim, não, a gente vai transar depois que os meninos dormirem, depois à noite, né? Ficam associando uma relação sexual à última coisa da noite. Essas pessoas que transam todo dia, ou elas transam mais de uma vez no dia, elas não estão preocupadas com o horário. Deu vontade? Foi, né? Então é aquela coisa assim, não pensa demais, que a maioria das pessoas elas pensam demais e colocam muitos obstáculos e acham que demora demais. Eu não sei se vocês sabem qual que é a média de tempo de uma relação sexual. Mais ou menos isso, né? De 10 a 15 minutos. E eu sempre falo para os pacientes, às vezes elas, doutora, eu não tenho tempo, meu tempo isso, meu tempo aquilo. Eu falei, olha, demora de 10 a 15 minutos. Se você pegar o seu Instagram ou pegar o seu e-mail para ler mensagem, o que você faz em 15 minutos? Não é praticamente nada. Nada. E dá tempo de ter uma relação. Não quer dizer que você precise ter uma relação em 15 minutos. Se você gosta de namorar em 30, 1 hora, ótimo. Mas é só para te mostrar que você pode sim. Talvez não faça porque não é prioridade. E o horário pode ser qualquer hora, qualquer, né, brechinha que deu ali. Ó. Não, tem muita gente na minha casa, tem muito isso. O problema é que as pessoas inventam desculpas demais, né? Elas próprias criam os próprios tabus para fazer. Aí tem um horário à noite, ou às vezes aí o companheiro não tá muito satisfeito, aí pensa, nossa, eu vou deitar, ela vai querer, aí fica enrolando, porque pensando que não vai demais, querer, já não vai acontecer. Já cortou o clima, né? E eu gosto muito, assim, do que a Ana Canosa, que é psicóloga, fala, né? E por que não? Porque, principalmente as mulheres acham que tem que começar uma relação sexual pelo desejo. Na verdade, não precisa. Se a gente for mostrar o ciclo da resposta sexual, os homens costumam precisar de desejo para começar uma relação. As mulheres não. As mulheres podem estar no momento neutro, que elas não estão pensando em sexo. O homem veio, fez ali um carinho. Elas podem ficar lubrificadas primeiro, ficar molhada, e só depois vir o desejo. Né? A gente tem 2 tipos de desejo. O desejo que a gente chama de espontâneo, que é esse, que aí começa pelo desejo. Você tá lá, né? Tô aqui conversando com vocês, pensando, nossa, eu tô doida pra ir embora pra casa. Né? Sim. Então, pode ter esse desejo espontâneo ou o desejo que a gente chama de responsivo, que seria a partir de um estímulo. E aí é importante entender isso, porque desejo espontâneo existe muito no início dos relacionamentos. É igual a paixão, dura de 6 meses a 2 anos. Depois disso, é natural que as mulheres procurem menos os homens. Por quê? Porque elas não têm muito desejo espontâneo em relacionamento longo. Mas, à medida que elas são procuradas, se elas respondem com desejo, a gente considera que isso é normal. Certo. É Começa a ter uns possível estímulos. alimentar o desejo espontâneo? É possível, né? A gente falou dos relacionamentos longos, dessa admiração, de estar sempre inovando, né? Um lugarzinho diferente que você vai transar mesmo na casa, né? Eu brinco, na pandemia, às vezes meu marido estava lá, né?
fazendo serviço de pintor, sei lá, eletricista. Eu falei, nossa, é hoje, né? Já veio a fantasia ali. Isso! E fantasia é importantíssimo para o desejo. Dr. Gerson Lopes, ele fala, né, principalmente do orgasmo, que precisa de 2 coisas, fantasia e fricção. Então, é preciso mesmo esse estímulo adequado, no lugar adequado. E fantasiar, eu falo, como a gente tem nas mãos aí um recurso fantástico, porque eu posso inventar, eu posso ser o personagem que eu quiser, posso imaginar que eu estou transando, né, com quem eu quiser na fantasia. E é outra coisa que a gente fala, fantasia é fantasia, realidade é realidade. Você pode levar para a realidade as suas fantasias? Pode, desde que haja consentimento de todos os envolvidos. Certo. E aí o doutor advogado, melhor que ninguém, pode falar de consentimento. Sem né? dúvida, tem que ter, né? Porque tem que ter esse respeito pelo outro. É parceiro, mas é respeito, porque cada um tem a sua particularidade, né? Doutora Joyce, foi um prazer desgramado essa conversa, como eu costumo dizer. Mas faça a sua pergunta, Duda, pra gente. Última pergunta, Sim. que é algo que foi polêmica esses dias, a gente tava conversando sobre isso, que a Anitta vai lançar o perfume íntimo, e aí foi uma discussão muito grande. Eu queria saber sua opinião sobre perfumes íntimos. Pois é, perfumes íntimos, a gente precisa ter o cuidado, porque hoje já existe no mercado desodorantes íntimos, alguns perfumes, mesmo os óleos, né, as bolinhas podem vir com o cheiro. É preciso ter cuidado com a questão da alergia, porque alguns produtos, eles têm álcool, eles têm cânfora, eles têm mentol, e nem todo mundo, né, tá apto a usar esses produtos. E outro cuidado que a gente fala que é preciso ter é com relação a essa aceitação do cheiro natural da vulva. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu quero usar um perfume porque eu não estou satisfeita com o cheiro natural da minha vulva, ou eu quero usar um perfume, usa no corpo, para, de repente, despertar uma sensação ali diferente, né? Vulva tem cheiro de vulva. A gente fala até cheiro de queijinho, aquele cheirinho mesmo de iogurte, né? Esse é o cheiro normal. Se tiver cheiro de ovo choco, peixe podre, tem corrimento. E aí, as pacientes precisam ter essa sensibilidade. Peraí, tá com cheiro ruim, vou passar um perfume e vou deixar de tratar uma infecção, um corrimento, né? Encerrar seu podcast. Importantíssima essa pergunta, porque tem que ter esse cuidado. E o cheiro, ele é natural, porque até pro parceiro, né? Sim, Pra que a gente faz parte da natureza, né? A gente fala nos ferormônios, né? Sim. Então, os genitais, eles exalam esse cheirinho que tá ali relacionado com os ferormônios. E assim como no reino animal, que nós somos animais. Somos animais também, vai atrair, né? O parceiro, a parceira, né? E vai trazer mesmo. Doutora, atração. Deixa a sua rede social aqui pra gente, para os nossos telespectadores poderem acompanhar, te seguir e buscar um pouco mais sobre o conhecimento para quem tem curiosidade e saber como pode te encontrar. Bom, vocês vão me encontrar principalmente lá no Instagram, @doutora Joyce Lima, o doutora Joyce abreviado, DRA, Joyce com I, então @doutora Joyce Lima. Além disso, eu tenho um podcast também. Oh, bacana. Que se chama Sexo Descomplicado, tá no Spotify. E a gente tem essa proposta mesmo de descomplicar a sexualidade, trazendo para o nosso dia a dia. Então, vocês vão ver lá episódios falando de sexo e beleza, sexo e estilo, né? Porque a sexualidade, ela está presente aí na nossa vida. E nós precisamos enxergar assim para usufruir. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu tenho sempre, né, um prazer imenso em responder os seguidores, tirar dúvidas. São muitas histórias que a gente ficaria aqui, né, o resto da noite para poder contar. O assunto acaba que flui, né? Adorei estar com vocês. Eu até falei sair da minha zona de conforto, mas assim, são questões importantes e que é uma realidade. Eu tenho esposa, eu tenho uma filha e aí futuramente eu tenho que saber até como lidar nessa situação. Como conversar com a sua filha, eu tenho que tentar né? entender o que está acontecendo. Então, o aprendizado, ele nunca é demais, né? O conhecimento, ele não tem limite. Então, eu agradeço demais. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Inclusive, um convite feito
por indicação de um amigo nosso em comum, né? O Lucimar, aqui da TC Multimídia, nosso parceiro, nosso produtor. Maravilhoso, obrigado né? Meu demais. amigo querido, obrigada, mora no meu coração. Nossa, e vocês ele- também nossa, agora, viu? Não, ele mora no meu coração também, um cara muito parceiro que aceitou esse desafio de nos produzir no nosso podcast. Que maravilha. E tem feito um trabalho assim, excepcional, nos ajudado bastante e com ótimas indicações, inclusive, do Obrigada, bate-papo. agradeço muito aí o carinho, o convite, os elogios. É um prazer imenso mesmo. Minha vida é feita de prazer, eu vivo com muito prazer. Literalmente, E né? foi um prazer conhecê-los. E Nossa. parabéns aí Muito pelo obrigada. projeto e parabéns ao produtor maravilhoso. Obrigado, viu? Geisa, obrigado pela participação e pela matéria que você fez lá no boletim. Eu que agradeço pela disposição da senhora em estar aqui conversando com a gente, ter me respondido as perguntas. É uma contribuição muito importante. Eu que agradeço, Geisa. Dudinha, obrigado, viu? Conhece tudo do negócio. Aqui. Obrigada a vocês, obrigada a gente. Você estudou antes de vir pra cá, né? Minha filha, eu estudo com a vida. Estuda, testa. Exatamente. Ui. Aí. Agradecer vocês por deixarem fazer parte, né? Era uma pauta da Geisa, mas eu amei. Muito obrigada a todo mundo e é isso. Obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência novamente. Obrigado pela paciência em nos assistir, em nos acompanhar. Estamos lá no boletimgoiás.com.br com matérias atuais. Estamos de portal novo, uma estrutura nova. Daqui uns dias você vai ver mudar algumas cores, algumas coisas aqui. Peço então que se inscreva no nosso canal, compartilhe. Siga nossas redes sociais, no geral, Boletim Goiás. Tá? Muito obrigado e até mais.